Bom, pessoal, acabamos de ver várias coisas referentes ao conjunto dos números inteiros. Mas, assim como lá no conjunto dos números naturais, a subtração de dois desses números naturais não necessariamente resulta no número natural, nós temos um pequeno problema também no conjunto dos números inteiros. Se não, vejamos, olha aqui, ó, preste atenção aqui rapidinho. Bom, se por um acaso eu quero efetuar a divisão do número inteiro menos 4 pelo número inteiro 2, sim ou não? E aí vamos lá. A operação menos 4 dividido por 2 a gente faz da seguinte maneira, lembra? Primeiro a gente coloca os sinais, mais com menos, menos. E aí a gente efetua a divisão dos números. 4 dividido por 2, 2. Então, por este exemplo, a gente percebe claramente que a divisão entre dois números inteiros resulta no número inteiro. A pergunta que eu te faço é, sempre ocorre isso? Vamos ver. Se eu, ao contrário, precisasse de alguma maneira calcular a seguinte divisão, menos 3 dividido por 6, por exemplo. Tá legal? Vamos lá. Menos 3 dividido por 6. Esta resposta desta operação, ela é um número inteiro? Ela está definida no conjunto dos números inteiros? Não está. Tá certo? Então a gente consegue observar que, assim como a subtração no conjunto dos naturais não é possível, não é fechada, aqui no conjunto dos números inteiros, a divisão nem sempre resulta no número inteiro. Ou seja, a divisão ela não é fechada, tudo bem? Nem sempre a divisão de dois inteiros resulta no inteiro. E para suprir esta necessidade de efetuar operações deste tipo, por diversas maneiras aí no nosso dia a dia, foi-se necessário a criação de um terceiro conjunto numérico. E que conjunto é esse? O conjunto dos números racionais. Tá certo? Então, o que é o conjunto dos números naturais? São todos os números que conseguimos expressá-los em uma forma de fração. Galera, todos os números que a gente consegue escrever em forma de fração, esses números estão contidos, são elementos do conjunto dos números racionais, tá certo? E como é que a gente representa matematicamente o nome, a assinatura do conjunto dos números racionais? É um Q, para variar, um traço. Tá? Então tá aqui, ó, conjunto dos números racionais. E como é que a gente representa os elementos? Bom, aqui há uma representação especial na forma de conjunto, que eu vou colocar junto com você agora, tudo bem? Então, são todos os números que a gente consegue escrever em forma de fração. Ou seja, são todos os números escritos na forma A sobre B. Tá legal? Todos os números que a gente consegue escrever em forma de fração. A gente já sabe que o A é o numerador desta fração e o B é o denominador desta fração. Tá certo isso? Não, cuidado! Existe na divisão uma restrição, que ela precisa ser obedecida. Vamos lá. Qual é essa restrição, Anderson? O numerador de uma fração, ele pode ser qualquer número? Sim, pode ser qualquer número. Anderson, o numerador pode ser 0. Claro que pode. 0 dividido por qualquer número dá quanto? Exato. 0 dividido por qualquer número dá quanto? 0. E 0 é um número racional. Correto? Sim ou não, galera? 0 é um número racional, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Então, 0 dividido por qualquer número dá 0. Ou seja, o numerador pode ser 0. Tá legal? Então, o numerador, ele é um número inteiro. E o denominador, Anderson? Ele pode ser um número inteiro qualquer. Existe divisão por 0? 0 dividido por qualquer coisa, 0. Agora, por exemplo, 5 dividido por 0, dá pra gente efetuar a divisão por 0? Jamais.
Então, para que você consiga representar todos os números em forma de fração, há uma restrição a ser imposta pelo denominador. Este denominador pode ser qualquer número inteiro? Sim, exceto o zero. E como é que a gente representa o subconjunto dos números inteiros, que representa a ausência do zero? Muito bom, caro aluno. É o conjunto dos números inteiros não nulos. E como é que a gente representa este conjunto, que é um subconjunto dos números inteiros? Tá aqui, ó. É um Z com um asterisco em cima. Então agora sim, este conjunto dos números racionais, ele está precisamente definido. Todos os números que podem ser escritos em forma de fração, sendo que o numerador pode ser qualquer número inteiro e o denominador pode ser também qualquer número inteiro, exceto o zero. Ficou claro isso para você? Show de bola! E subconjuntos do conjunto dos números racionais. São aqueles mesmos que eu enumerei e exemplifiquei, tá certo? Lá no conjunto dos números inteiros. Só que você vai usar a mesma representação, a mesma nomenclatura para o conjunto dos números racionais. Tá legal? Então eu só vou falar, você tem detalhado isso lá no conjunto dos números inteiros. Então olha aqui, ó. O conjunto Q asterístico, olha aqui, ó, bonitinho para você. Q asterístico. Qual o nome desse conjunto Q asterístico? Conjunto dos números racionais não nulos. Perfeito? Aí vamos lá, ó. Só vou falar o nome para você bonitinho. Q mais. Como é que a gente lê Q mais? É um subconjunto do conjunto dos números racionais que representa todos os racionais, o que, galera? Não negativos. Beleza? E o Q menos? Q menos, todos os números racionais não positivos. E os positivos e negativos, Anderson, como é que a gente representa? O positivo, lembra, conjunto dos números racionais positivos. A gente representa com um sinal positivo embaixo e a ausência do zero em cima, tá certo? Aqui sim, conjunto dos números racionais positivos. E o que menos com asterisco em cima, Anderson? Conjunto dos números racionais negativos. Tá certo, galera? Não vou me estender muito a isso, porque é exatamente isso que você precisa saber em relação ao conjunto dos números racionais. Todos os números que você consegue escrever na forma de fração, tendo cuidado de que ao estudar essa fração, há uma restrição para o denominador. Qual é? Ele precisa ser sempre diferente de zero. Tá certo, galera? Tudo bem? Todas as dízimas periódicas, sejam elas simples ou compostas, podem ser escritas em forma de fração. Bom, acabamos de ver que se um número pode ser escrito em forma de fração, ele pode ser um número, ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá certo? Então guarda, as dízimas periódicas são números racionais. Anderson, como é que eu calculo uma dízima periódica? Como é que eu transformo uma dízima periódica em fração? Quais são as propriedades das dízimas periódicas? Isso o tio de aritmética vai tratar com você. Tá legal? Já te garanto que é um assunto recorrente nas provas de colégio naval e EPICAR. E ele lá na aritmética vai fazer um estudo completo a respeito das dízimas. Tá certo? E uma outra coisa são questõezinhas que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que tratam sobre isso aqui, ó, tá? O próximo assunto que a gente vai falar e vai ter várias questõezinhas onde a gente vai usar essa propriedade. Então você tem dois números, A e B, tá certo? Só que esses dois números A e B, eles têm uma peculiaridade. O que é isso? O número A e o número B, ambos A e B, são números que estão entre 0 e 1, tá certo? Então sempre que você tiver dois números entre 0 e 1, quando você efetua o produto desses números, o resultado deste produto é sempre menor do que o A
ou sempre menor do que o B. Anderson, isso sempre acontece? Sempre acontece. Legal? Então, se você tem dois números que estão entre 0 e 1 e efetuar o produto desses dois números, o resultado vai ser sempre menor do que ambos, menor do que A ou menor do que B, aqui expresso para você. E aqui um exemplozinho rápido que te faz perceber que isso daqui é sempre verdade. Tá legal? Aqui eu tenho o número 0,4 que eu preciso multiplicar por quanto? Por 0,3, tá certo? Ambos, 0,4 e 0,3, são números que estão entre 0 e 1, concorda? Agora efetue o produto desses números. 0,4 vezes 0,3, 0,12. Sim ou não? Beleza. Agora observe o seguinte, o 0,12 aqui, o produto desses dois números, ele não é menor do que o 0,4? Sim, 0,4 é maior do que 0,12. Basta você igualar as casas decimais, tudo bem? Isso também em aritmética você vai ter a oportunidade de lembrar. Aqui como se fosse 0,40. Se eu colocar um zero bem aqui, este zero ele não é um algarismo significativo. Então eu posso acrescentar sem problema nenhum com o resultado desse número. 40 e 12. O 40 é maior do que o 12. Com certeza este número 0,4 ele é maior do que o 0,12. Assim como o 0,3 ou 0,30, ele é maior do que o 0,12. Comprovando esta propriedade importante, já apareceu questão do Colégio Naval e daí picar bastante tratando disso. E a gente vai ter resolvido aí daqui a pouquinho nas nossas questões de conjuntos numéricos. Tá certo isso daí, gente?